âmbito de condenação, mas Jesus agora vem, e quando ele vem, ele assume a minha natureza humana, para me dar o direito de assumir a sua natureza divina, pelo poder da ressurreição. E quando ele faz isso, ele se torna o meu remidor. E por quê? Porque eu não tinha condição de pagar o preço do meu pecado, mas ele derramou o seu sangue vicário na cruz do Calvário, e o seu sangue agora não tem poder paliativo de cobrir o pecado. Não, Pedro diz que o sangue de Jesus é poderoso para lavar os nossos pecados e nos dá direito a entrar na cidade santa pelas portas. Então João está descrevendo a figura do Cordeiro de Deus, que tem legitimidade para ocupar a posição que ocupa no capítulo 5 e para decretar juízo no capítulo de número 6. Lá no capítulo 6, de forma inicial, nós falamos aqui algumas semanas atrás sobre o cavaleiro, sobre o cavalo branco, aquele indivíduo que vem, está no capítulo 6, a partir dos primeiros versos, aquele indivíduo que vem montado no cavalo e cuja teologia preterista, que sustenta que Jesus já veio, que o arrebatamento aconteceu lá no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. Essa é uma visão da teologia preterista. Eles até hoje anunciam isso aí, tem um bocado de seguidor que vão atrás dele. Então, de lá para cá são 2000 anos e tem um bocado de gente aqui esperando um arrebatamento que na visão dele já aconteceu. Então, dentro desta visão de que Jesus teria voltado quando Roma invade Jerusalém e destrói lá por meio do general Tito o templo, e espalha os judeus em Jerusalém por boa parte do mundo, essa teologia pós-moderna traz essa sustentação de que isto já aconteceu, e que os fatos que agora estão elencados na Bíblia nada mais são do que o resultado desta punição. Nós não cremos assim, nós seguimos uma linha em que acreditamos que Jesus virá, e que Jesus ainda não veio, que o anticristo tem o seu poder limitado, a sua atuação é limitada, e limitada exclusivamente por conta de um fenômeno espiritual, e o fenômeno espiritual que detém o anticristo é a igreja. O anticristo não pode agir, pastor, mas a coisa está feia. Se você acha que a coisa está feia agora, imagina quando a igreja for tirada da terra. Mas Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz que não é pior, numa linguagem coloquial, porque aquele que o detém ainda não permitiu que ele se manifeste. Mas agora, no capítulo 6, nós estamos vendo a igreja já arrebatada, a igreja já não está mais aqui. E por que eu afirmo isso? Porque o livro de Apocalipse vai dizer, a partir do verso de número 2, que este cavalo branco, que tem um cavaleiro assentado sobre ele, tinha um arco, e foi dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. A interpretação desse versículo é muito clara. O texto aqui está se referindo à pessoa do anticristo, que nos 3 primeiros anos e meio do seu governo, ele vai promover paz social em todo o planeta, todos unanimemente, todos unidos em um mesmo pensamento, em uma mesma religião, em um mesmo conceito político, social, reverenciarão este indivíduo, que será apresentado como a solução dos problemas do mundo. Lembro a você que com o advento do arrebatamento, o mundo estará em perplexo caos, haverá um desespero generalizado em todo o planeta, porque simultaneamente milhares e milhares de pessoas desaparecerão, e os olhos nus dos homens não poderão ver, somente com o soar da trombeta de Deus, que Paulo destaca no capítulo 4 da sua carta aos Tessalonicenses. Quando a trombeta soar, a Bíblia lá é rica em dizer que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados
arrebatados juntamente com eles, para nos encontrar com o Senhor nos ares. Quando isto acontecer, quando a igreja for tirada daqui, o mundo que já está em polvoroso vai se desesperar ainda mais, e é neste cenário de desespero que aparece esse personagem do versículo 2 do capítulo 6. Este não é o Cristo vitorioso, por exemplo, destacado no capítulo 19 de Apocalipse. Lá, aquele cavaleiro, aquele ser sentado no cavalo branco, observe que o cavalo branco do capítulo 6, verso 2, ele vem sozinho. O que é que ele tem que chama a atenção? Uma coroa e um arco. Mas quando você vai para Apocalipse 19, lá você vê um cavaleiro poderoso, sentado num cavalo branco, com milhares e milhares de anjos na sua retaguarda, e quando ele abre a boca, uma espada sai da sua boca para cumprir justiça e juízo. Esse cavaleiro do verso 2 é um cavaleiro fake, é um cavaleiro de aparência, é um cavaleiro mentiroso, nunca ganhou nada, não conquistou nada, não arrumou nada. Eu me lembro agora, quando eu falo dele aqui, eu me lembro do diabo. O papel do diabo é de enganar. Ele quer apresentar para o mundo alguém que nunca ganhou uma batalha, alguém que nunca venceu nada. Mas como está lá no capítulo 4 do Evangelho de Lucas, verso 6, o diabo aparece para Jesus e diz: olha, tudo isso que eu tenho me foi dado nada. Salmo 24 diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, mas ele é oportunista. Ele diz: Jesus, tudo isso aqui que eu tenho me foi dado, e eu vou dar a você se você prostrar e me adorar. Mas ele sabia que ele estava falando com o Filho de Deus. Jesus tem a resposta certa para a situação certa. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Então este cavaleiro branco, ele nada mais é do que a tipificação ou a própria representação do anticristo, que é um copiador, que é um enganador, que é mentiroso desde o princípio. E João diz lá no Evangelho 8,44 que ele é o pai da mentira. Então está resolvido. O cavaleiro vermelho, que muito bem tratou aqui o evangelista Wellington na terça-feira próxima passada, é o cavaleiro que promove também um movimento de ruína. Observem vocês que no capítulo 5 existe um livro, e o livro nos dá a ideia de conteúdo. Ninguém tem um livro vazio. Você já viu alguém ter um livro guardado vazio, com as páginas em branco? Quem tem um livro tem um conteúdo, e este conteúdo do livro do capítulo 5 é um conteúdo que contém o que? Sentenças de Deus para a terra e para a humanidade, para aqueles que ficarem aqui. Então agora, com este livro aberto, começa a execução destas penalidades. É interessante que isso aqui no mundo jurídico tem uma conotação muito forte, porque olha que coisa interessante. Por exemplo, no processo criminal, quando o indivíduo é condenado por um crime, vamos falar aqui dos crimes contra a vida, que são julgados lá pelo tribunal do júri. Então ele é condenado por um júri popular. O juiz dá uma sentença com base na decisão dos jurados, que são escolhidos cidadãos de bem, de boa reputação, de boa índole, que são separados e escolhidos. Como jurados são 7, e esses jurados é que vão dar a penalidade ou condenação pelo ato praticado por este indivíduo. Então, uma vez condenado no tribunal do júri, ele já começa a cumprir a pena? Em tese, sim, mas para que ele cumpra esta pena que foi tramitada e que foi dada, que foi determinada no tribunal do júri por um juiz togado, ele precisa, para ter o cumprimento desta pena, ele precisa que este processo que foi julgado procedente no tribunal do júri seja encaminhado para uma vara de execuções. Pastor, mas não tem o juiz que já condenou no tribunal do júri? Pois é, o juiz que condenou no tribunal do júri, ele só fez valer a vontade do conselho de jurados. Agora, quem vai determinar a execução da pena e o modo
modus operandi como esta pena será aplicada é o juiz das execuções criminais. Então o juiz togado simplesmente faz valer a decisão do conselho de sentença, lavra uma sentença, lança o nome do condenado no rol ou no livro dos culpados, e o livro dos culpados é a ferramenta, é o instrumento pela qual o juiz das execuções criminais vai fazer cumprir a sentença da qual ele foi condenado. Quando este processo chega na vara das execuções, o juiz então vai pegar a sentença e vai ler aquilo que o juiz togado pronunciou por vontade do conselho de sentença e vai dizer como esta pena será aplicada. A regra aqui é a mesma. Deus condenou os desobedientes, Deus condenou os ímpios, Deus condenou aqueles que se opuseram contra ele e contra a sua palavra. Pastor, aonde foi esse julgamento? No capítulo 3 do livro de Gênesis. Deus já resolveu o problema de forma imediata, julgou o homem, a mulher e a serpente, porque Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é justo, e para a serpente Deus deu uma sentença definida, deu uma sentença com tempo estabelecido. Deus disse, através da sua palavra poderosa, da semente da mulher vai nascer um que vai pisar a tua cabeça. Deus estava dizendo, você tem um prazo de validade, você não vai reinar eternamente como você está pensando, você vai sofrer eternamente, mas reinar eternamente somente o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A sentença foi dada lá, mas agora o juiz das execuções será convidado para abrir o livro e cumprir a sentença. Capítulo 5 de Apocalipse. Então o capítulo 6 agora vai cumprir isso. Verso 2, cavalo branco, anticristo. Verso 3, cavalo vermelho, um tempo de guerra. E agora? E o que é que vai acontecer a partir disto? A partir disso nós vamos então entrar no capítulo de número 6, a partir do verso de número 5. E eu quero que alguém leia para mim. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo, vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Bom, olha que coisa interessante, tem um comentário aqui na minha Bíblia que eu achei muito pertinente e eu quero dividir com vocês. Olha só, o cavalo preto e seu cavaleiro simbolizam grande penúria e seus desastrosos efeitos de fome e sofrimento. E aí ele traz como referência alguns textos bíblicos que eu quero partilhar com vocês. Então, num primeiro momento, nós já sabemos que enquanto o cavalo vermelho, lá no verso de número 4, o pastor Davi Gregório está falando de um tempo de guerra no governo do anticristo, continuarão havendo batalhas, embora seja um período de paz por ele propiciado. Por isso que eu disse no início que não tem uma ordem cronológica. A cronologia que nós devemos atentar aqui é para o período da tribulação. 3 anos e meio de paz, ele vai apresentar um plano infalível, mas na verdade é um plano falível e mentiroso, porque ele é um projeto do pai da mentira. Então aparecerá um momento de tranquilidade. E quando eu olho para esse texto, eu me lembro do escritor aos Hebreus, porque ele diz que quando tudo parecer paz e prosperidade, sobrevirá repentina destruição. Então é exatamente isso que o texto está propondo. Terminados 3 anos e meio, nós vamos encontrar o anticristo aonde? Lá em Jerusalém, tentando entrar no templo e pedindo adoração. E é aí que os problemas começam, porque haverá um período de muitos confrontos, de muitas batalhas. Observem, cronologicamente falando, este período, que é o segundo período da grande tribulação, vai durar também
3 anos e meio. Então não é que primeiro vai vir a guerra, depois vai vir a fome, não. Estes selos, se você olhar para o texto, você vai perceber que eles estão sendo abertos simultaneamente. À medida em que o cavaleiro vermelho, que representam guerras e batalhas que os homens vão travar, está acontecendo, consequentemente, como resultado destas guerras, destes confrontos, também virá o cumprimento do verso 5, que é um período de fome, um período de muita penúria, um período de muita miséria, um período de escassez de comida. Diga comigo, escassez. Mas me ajude aí, vai lá. Escassez de comida. Gente, num tempo em que a gente está vendo o pessoal jogando comida no lixo, esses dias eu fiquei horrorizado quando eu vi, recolhendo lá o lixo para colocar na rua, eu vi uma certa pessoa também depositando ali o lixo na calçada e de repente um dos sacos rasgou, pastor. E quando o saco rasgou, caíram vários pães. Eu não fui lá porque eu não tive coragem de ir lá. Mas eu na hora pensei comigo, quanta gente daria a coisa mais valiosa para pegar um pãozinho daquele e levar para os seus filhos comer. Esses dias um dos nossos irmãos aqui me chamou e disse, pastor, tenta resolver um problema que é um problema de política pública. E o que é a política pública? É aquele imbróglio de burocracia. Por exemplo, os restaurantes populares Bom Prato, eles têm uma quantidade de comida que precisa ser feita seguindo uma regra comportamental. Então, as nutricionistas já acostumadas com a quantidade de pessoas determinadas, elas orientam que se façam a quantidade de comida. Mas isso na regra funciona? Não. Todo mundo sabe que não. Porque pode ser que um dia vá aquele número de pessoas comer, e pode ser que naquele mesmo dia, aquele número de pessoas diminua. E o que acontece com essa comida? Pastor, como bons samaritanos, o governo do estado manda que aquilo que sobra divida com quem está precisando. É assim que funciona? Não, vai tudo para a lata do lixo. Não pode falar, não pode pegar, não pode... Pastor, mas a comida está estragada? Não, a comida é perfeita. Mas a política pública e a burocracia, elas não permitem que nós peguemos esses alimentos e façamos chegar nas mãos de fato de quem não tem nada. Este período narrado no Apocalipse, a partir do verso 5, ele traz um relato do que vai acontecer com este período de guerras, de conflitos entre várias nações no mundo. Este será um período em que as guerras se avolumarão de uma tal forma que as pessoas não terão paz. Hoje nós estamos vendo nos meios de comunicação um temor aqui na nossa região da América Latina. O ditador Maduro foi deitar e quando ele acordou de manhã, alguém falou para ele que aquele território na Venezuela, que tem domínio próprio, tem democracia, lá tem governo próprio, é uma parte que deve ser incorporada à Venezuela. Mais ou menos com aquela história das Ilhas Malvinas. Quem tem a minha idade aqui vai se lembrar disso, né? Um dia os argentinos, lá eu não sei qual foi o presidente xarope lá,
né, da época da era Perón, dizia, não, as Malvinas são nossas, vamos entrar lá e vamos tomar tudo, e vamos botar os ingleses para fora. Só que eles esqueceram que quem estava sentado na cadeira como primeira-ministra era uma mulher chamada Dama de Ferro, Margaret Thatcher. Ah, essa vocês querem? Vocês querem pegar o que é nosso? Nós já estamos aqui há não sei quantos anos, então pode ir. E eles foram mesmo, e tomaram uma sova, até hoje tem argentino chorando, não sabe, e foi só meia dúzia de navio para resolver o problema. O Maduro agora diz que vai criar uma situação. Um país que está vivendo o ápice do que está descrito aqui no Apocalipse, e o que eu estou dizendo não é história, é fato. Isso aí é a coisa mais fácil de você constatar, um país pobre, miserável, que não tem o que comer, e agora existe aí um sentimento de que poderá haver um período de guerra, mas essa guerra ainda é fichinha em vista do que João está narrando aqui. Então João vai narrar um período de penúria, de sofrimento, de lamentação. Será um período em que as pessoas terão muita dificuldade de ganhar dinheiro. E aquilo que as pessoas ganharem por um dia de trabalho, preste atenção nisso, não será suficiente para ele comprar comida para se alimentar. A família aqui está excluída. O texto diz que um dia de trabalho de um trabalhador braçal, neste período, não será suficiente para comprar comida para o seu sustento. Essa narrativa é muito forte. E tem algumas referências que eu quero tratar com vocês. Vamos dar uma olhada. Jeremias capítulo 4, verso 26. Ainda nem entrei no esbocinho aqui que eu fiz, ó. Vamos só trabalhar aqui, por enquanto. Jeremias 4, 26 ao 28. Vi também que a terra fértil era um deserto, e que todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Porque assim diz o Senhor, toda essa terra será assolada, de todo, porém, a não consumirei. Por isso, lamentará a terra e os céus em cima se enegrecerão, porquanto assim eu disse, assim eu propus, e não me arrependi, nem me desviarei disso. Pronto. Aqui está a prova de que tem uma sentença. Diga comigo, sentença. Essa sentença está lavrada. Jeremias está profetizando o que João está exteriorizando agora. Tem mais, Lamentações de Jeremias, capítulo 4, verso 8 e verso 9. Mas os irmãos têm que ser rápidos aí na Bíblia, hein, irmão? Porque... capítulo 4, verso 8 e 9. Mas agora escureceu-se o seu parecer mais do que o negrume. Não se conhecem as ruas a sua pele. Se lhes pegou aos ossos, secou-se, tornou-se como um pedaço de pau. Os mortos à espada mais ditosos são do que os mortos à fome, porque estes se esgotam como traspassados por falta dos frutos dos campos. Olha que coisa interessante. Em Lamentações de Jeremias, ele vê duas situações que são recorrentes. Ele vê um período de guerra associado a um período de fome. Período de guerra associado a um período de fome. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, verso 10. Nossa pele se enegreceu como um forno por causa do ardor da fome. Pronto. Nossa pele se enegreceu. Esta é uma visão daquilo que João está transcrevendo agora na visão apocalíptica da abertura do terceiro selo. Então este é um período de extrema escassez.
as necessidades básicas da vida. Guardem isto. As necessidades básicas da vida. As necessidades básicas da vida estarão escassas e os preços dos alimentos estarão extremamente elevados. A cor preta, geralmente, ela tem uma conotação muito ruim. E muito ruim em todos os sentidos. Porque a cor preta, por si só, ela nos remete à sensação de lamento, de luto, de aflição e também de fome. Todas as vezes que a gente vê o preto, a primeira impressão que a gente tem não é aquela impressão que satisfaz ao ver uma outra cor, uma outra qualidade de tonalidade. Dependendo da circunstância e da ocasião em que o preto é usado, ele não só se destaca entre as demais cores, mas ele também chama a atenção. E essa cor, ela tem um poder de representação capaz de falar enquanto nós estamos em silêncio. E eu achei muito interessante isto, porque o preto, na cultura dos judeus, ou na cultura judaica, era uma maneira que os judeus tinham de expor a sua condição miserável e reconhecer o ato de desobediência ou de infração que eles haviam provocado contra Deus. Então, todas as vezes que um judeu se vestia com pano de cilício, alguém sabe aqui o que é cilício? Estou perguntando. Porque senão a gente fica a vida toda lendo na Bíblia e não sabe o que é. Cilício era a pele de um animal, de um bode de cor preta, porque o bode tem várias tonalidades, mas esse exclusivamente era preto. Era com este pano, era com esta pele de bode, que era extraída deste animal, que eles faziam estas vestimentas que eram usadas em ocasiões em que eles queriam, por exemplo, exteriorizar o lamento e a dor pela perca de alguém. Lembram de Rispa? Capítulo 21 do segundo livro de Samuel, versos 1 até o 4, vai dizer que Rispa cobre o cadáver dos seus dois filhos, Armone e Mefibosete, com pano de cilício. Tem também na Bíblia Sagrada uma história, eu vou até pedir para vocês lerem, primeiro livro de Reis, capítulo 20, verso de número 32. Os assírios, quando são derrotados, o texto vai dizer que eles se vestem com pano de cilício que estava atrelado a lamento e a humilhação para se apresentar diante de Acabe. Quem lê? Quem lê? Então cingiram panos de saco aos lombos e cordas às cabeças, e vieram ao rei de Israel e disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse ele: pois ainda vive, é meu irmão. Pronto. Então aqui o pano de saco também subentende-se pano de cilício, porque o pano de saco era produzido com a pele deste bode preto que era morto, e a pele era arrancada para que servisse, era uma espécie de uniforme para anunciar tragédia, para anunciar lamento, para anunciar luto, para anunciar desgraça.
Tem mais textos que falam desses panos, que é bom a gente dar uma passadinha, dá uma olhada, Neemias, capítulo 9, se não me engano, a partir do verso de número 1. Vamos ver Esther também, capítulo 4, verso 1. E no dia 24 deste mês, se juntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. Pronto, está aí. É um processo de humilhação. Vê aí para mim, Esther capítulo 4, verso 1. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes, e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade, e clamou com grande e amargo clamor. Pronto. Então, esse tipo de vestimenta, ele tinha para os judeus um condão de anunciar lamento, aflição e sofrimento. E é justamente neste cenário e neste ambiente que João vai descrever, a partir do verso de número 5, que quando o terceiro selo é aberto, ele ouve a voz deste ser vivente, fazendo a ele um convite: vem e vê. E na sequência ele diz assim: e olhei, eis um cavalo preto, e o que estava assentado sobre ele tinha uma balança na mão. Balança nos remete à ideia de medida. Medida nos remete à ideia de controle. E controle nos remete à ideia de escassez. Lembram quando nós tivemos um período de seca aqui no estado de São Paulo, que a imprensa tendenciosa criou aqui um ambiente de guerra entre os paulistas e paulistanos? Vai faltar água. Todo dia tinha gente na represa. Nem eu sabia, cadê o pastor Pauéder? Nem eu sabia que a represa tinha volume morto, mas fiquei sabendo porque a imprensa tendenciosa anunciou: vai acabar a água, vai acabar a água, e foi um desespero total. E como resultado, a água acabou, irmãos? Eu estou perguntando, a água acabou? Mas o que houve? Houve um racionamento, houve uma escassez. Fechava o registro meia-noite e a gente ficava 4, 5 dias sem água, porque o temor era que acabasse a água. Tinha dinheiro para pagar a conta, pastor Dario? Tinha dinheiro, mas o que é que não tinha? A água. E por quê? Porque o controle, a escassez, a limitação fez com que a água fosse interrompida. É exatamente isto que vai acontecer aqui. Este será um período marcado por muito sofrimento. A fome se espalhará por todo o mundo. O que a gente ouve falar de fome não é nada comparado ao que está descrito nesta sentença contida no livro selado com 7 selos. Este indivíduo, este cavaleiro, que aparece montado neste cavalo preto, ele tem consigo um papel fundamental, o papel de promover escassez, fome e miséria entre a humanidade. Esta será uma questão de cunho espiritual. Pastor, irmão, não será resultado de fenômenos naturais somente. Eles contribuirão, mas esta fome, diferente do que a gente já conhece, por exemplo, da fome
transcrita aí pelos organismos de ordem internacional, que relatam, por exemplo, a fome lá na Somália, a fome na Venezuela, a fome nos países das ditaduras comunistas, como a Coreia do Norte, eles são resultados da ganância humana, são resultados dos fenômenos naturais, mas esta fome não, esta fome será resultado de uma sentença, porque o Cordeiro de Deus estará extraindo, expelindo a sua ira diante daqueles que desobedeceram a sua palavra. É por isso que ninguém dá glória a Deus. Pergunta para o teu irmão, você vai querer ficar aqui? Pastor Dario já gritou ali, eu estou fora. Veja o que diz o verso 6. O que é essa fome? Essa fome se transcreve a partir do verso 6. Olha o que vai dizer o texto. Quem é que pode ler para mim? Ei, vamos lá, fica até melhor para vocês participarem. Verso 6, capítulo 6, verso 6, Apocalipse. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite. Eu ouvi. Bom, esse texto, ele está paralelamente ligado a um outro texto do Velho Testamento. Eu estou falando de fome. Já mostrei para você que nós temos profetas no Velho Testamento, a exemplo de Jeremias, a exemplo de Ezequiel, que já falaram deste período. Mas vamos ver o que vai dizer o profeta Ezequiel acerca desse verso 6 do capítulo 6 do livro de Apocalipse, quando ele escreve o capítulo 14 do seu livro. Ezequiel capítulo 14, versos 13 e verso 14. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela a fome, e arrancarei dela homens e animais, ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó. Eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Resumindo, traduzindo, esta é uma condição na profecia de Ezequiel. Se estivessem Noé, Daniel e Jó, é uma condição. Veja que está em termo condição. Se eles estivessem lá, com a vida de santidade, com uma vida de comprometimento, porque ele já está dando a ideia que os justos não estarão aqui. Os santos não estarão aqui, a igreja não estará aqui, a sentença não é para os crentes, a sentença não é para a igreja, a sentença é para o desobediente. Mas tem uns incrédulos aí que não estão no nosso meio, estão por aí afora. E se tiver lá um canela de fogo? E se tiver lá um anjo ungido do Senhor? Aí o Ezequiel diz que nessa circunstância, se isso fosse possível, estes não teriam poder de mudar a sentença que já foi estabelecida, foi lavrada, e os homens foram lançados no rol de culpados. Respondo a pergunta, era Deus falando para Ezequiel, respondo a pergunta, se tivesse Jó, Daniel e Noé lá, eles se salvariam pelas suas próprias ações e atitudes, mas a minha sentença seria cumprida para a glória do meu nome. Aí eu me lembro de Jeremias, capítulo 1, verso 6, o que é que você está vendo, Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Meu Deus, é paradoxal esse texto, porque como é que Jeremias estava vendo uma vara de amendoeira no período de inverno? A amendoeira não produz do inverno, mas aí Deus falou, você viu bem,
Você está vendo por que eu estou te chamando aqui? Eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. Então fique tranquilo, porque tudo que está contido vai acontecer para a glória do nome de Jesus. Mas qual é o ambiente deste cenário? O que é que este cavaleiro, irmão Wesley, tem a responsabilidade de fazer? Diga comigo, provocar. Mas diga alto, provocar fome. Irmão, eu sou até capaz de aguentar aí umas horinhas sem tomar água, pastor Manuel. Mas quando me dá vontade de comer, irmão, eu cheguei na porta da igreja agora, o Giovanni já veio com um pacote de chocolate, que eu tenho um obreiro aqui que está cuidando de mim, para controlar o meu diabetes. E ele já falou para mim, é bom o senhor botar nesse carro aqui, que ele já está indo e voltando, e eu entendi o que ele quis dizer. Se o senhor não pegar, eu vou pegar e vou comer. Eu entendi que ele estava com fominha. Mas é assim, porque a fome, depois da sede, é o que mais tira a nossa capacidade de viver. Porque observe bem, se você não tomar água, você vai sofrer aquele processo que nós chamamos de desidratação. E tem um período acentuado pela qual você precisa repor essa água. Mas no âmbito da fome, quando a fome vem, a primeira coisa que ela rouba de você é a sua dignidade. No âmbito biológico, ela lhe tira a sua resistência física. E no âmbito emocional, Wesley, ela te leva a praticar atos insanos. 3 coisas interessantes. Rouba a sua dignidade. O pai de família que tem condição, tem dinheiro, mas não poderá levar o alimento para casa, porque haverá escassez. Vai ter alimento, pastor? Vai, mas em número reduzido. Logo, aquele princípio mercadológico praticado no mundo ocidental se imporá de uma forma mais aflorada. Está aqui o irmão Isaías, que é contabilista e sabe disso. O dinheiro será capaz de comprar para quem tiver dinheiro. Eu tenho um amigo meu, pastor, que ele diz que dinheiro só vem na mão de pessoas inteligentes. Em certo sentido, ele tem razão, porque quem tiver reserva neste período terá maior facilidade ou acesso, Wilson, de conseguir comer. Mas, em regra geral, como um ato de punição do próprio Cordeiro, que estará executando uma sentença já determinada por Deus, conforme diz aí o profeta Ezequiel, na sua totalidade as pessoas sofrerão muita dor. Então a fome, ela rouba a dignidade, ela compromete a sua integridade física, e ela te faz praticar atos insanos. Quem é que não se lembra daquele acidente de avião na década de 70 no Uruguai? As pessoas que caíram na Cordilheira dos Andes. Quem é que não se lembra da história dos exploradores de caverna? Isso hoje está no currículo do curso de Direito.
Qualquer aluno do primeiro ano de Direito tem que saber dessa história, dos mineiros que ficaram presos em uma mina por mais de 40 dias. E a única forma de se manter, e aí é o princípio da sobrevivência, de você matar em nome da sobrevivência. Eles fazem um acordo entre eles, fazem uma espécie de eleição, e na tirada da sorte, quem sair com o palitinho menor será morto para satisfazer a fome dos outros. Isto é o cenário da fome. E é interessante que este paralelo do verso 6, irmão Wellington, do capítulo 6 de Apocalipse, atrelado ao capítulo 14 do livro de Ezequiel, também está correlacionado com aquilo que Jesus vai dizer no capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Vamos dar uma olhadinha? O que é que Jesus vai falar lá quando ele transcreve o princípio das dores? Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Jesus, pode continuar. Mas todas essas coisas são princípios das dores. Ainda não começou. Mas isso não é para a igreja. Diga comigo, isso não é para a igreja. Não, porque senão não tem sentido. Se a gente tiver que passar por isso, não tem sentido. A igreja está guardada. A igreja está protegida. Pastor, quer dizer que o senhor está dizendo que não vai ter crente lá? Vai ter. Nesse período vai aparecer um bocado de crente. Quem são eles? Os desviados, por exemplo. Os que brincaram de ser crente. Os que vinham na igreja passar só o seu tempo. Os contendeiros, os fofoqueiros, os mexeriqueiros, os arrumadores de confusão, que ficavam, em vez de ficar cultuando, ficava falando da vida dos outros. Essa cambada toda vai estar lá. E aí, quando o chicote estralar, quando não tiver chave pílite para tirar o para, aí vai se converter todo mundo. Aí vai procurar, cadê o pastor Manuel de Oliveira? Cadê o pastor Dario? Já foi embora lá, foi embora. Lembra lá daquele hino da década de 60 lá, do trem? Quem é que lembra dele? Você não lembra, não? Nem eu lembro agora. Aquele povo barulhento. Vamos! Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento. Aquele povo foi-se embora para Sião. Esse é o cenário, irmãos. Esse é o cenário. Pergunta aí para o irmão que está do teu lado, você vai querer ficar aqui? Mas dá uma encarada nele e diga, isso não é brincadeira não. Porque você chega em casa, a comida não está pronta, você briga com a mulher, diz que vai pedir divórcio, eu estou falando que você vai ter o dinheiro para comprar e não vai ter a comida para comprar. Eu vou melhorar isso, eu estou falando que você vai trabalhar o dia todo. Quando chegar no final do trabalho, você vai receber o teu salário. E quando chegar no mercado, o camarada vai dizer para você assim, você só pode levar isso. Mas isso não dá nem para mim, é pegar ou largar. Fome. Atrelada à fome, virão algumas ações que a fome provoca. O que é que a fome provoca? Entre elas, a fome provoca carestia, racionamento. Lembram do tempo, isso aqui é só para a minha geração. Lembram do tempo da inflação galopante no Brasil? Década de 80, você entrava no mercado de manhã, pastor Manuel, e o pacote, vamos dar uma sugestão, vamos dar aqui só um exemplozinho.
Esse copinho de água às 9 horas da manhã no mercado custava R$1. Quando era 9h05, ele já custava 4. Quando dava 5 horas da tarde, ele estava custando 50. Pastor, mas no mês, no ano? Não, no dia. Foi a época que aqueles meninos novos como eu mais ganhou dinheiro. Podia faltar vaga para qualquer coisa, mas aonde você passava, em porta de mercado, contrata-se repositor, contrata-se repositor. Porque era uma oferta doida. O povo com medo do negócio aumentar, ia para os mercados, e você comprando do lado e o repositor com aquela maquininha. Tac, 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 tac. É isso que vai acontecer aqui. Fome. Fome e carestia caracterizarão os últimos dias antes da volta de Jesus. Vocês já estão vendo isso aqui? Já estão vendo isso aqui? Esses dias o irmão ficou bravo aí, que disse que o panetonezinho é pequenininho. Eu fiquei mais bravo do que ele. Porque se ele falasse que o panetone estava pequeno, eu ia ficar quieto. Porque a gente não está vendendo panetone para encher o bolso de pastor de igreja. A gente sempre pensa na estrutura e no bem-estar das pessoas. O ministério é sério, cuja diretoria é composta por homens sérios. Então, este foi um caminho, foi uma porta que Deus nos abriu para nos ajudar nas demandas da igreja. E é bom que se diga isso aqui publicamente. Agora nós temos a necessidade daquele suntuoso e abençoado templo que Deus nos deu, que já não cabe mais o povo, de pelo menos melhorar a nossa circulação quando está aquela multidão de gente lá dentro. A igreja conseguiu ganhar aí praticamente 80% dos equipamentos de ar-condicionado. Não comprou, não. E eu estou falando aqui para aquele irmão que não sabe da informação e fica falando o que não deve falar. A igreja não comprou, não. A igreja ganhou aquilo de uma grande empresa. Porque Deus toca no coração das pessoas para abençoar a obra. Enquanto o avarento fica na porta da igreja, metendo pau, fala, o que vai fazer? Para que tudo isso? Mas você pode perceber que o avarento que fica na porta da igreja, metendo pau, ele usufrui de tudo que você traz para dentro da igreja, e ele não dá um centavo, ele só sabe falar mal. Mas Deus levanta homens para fazer a obra não vai parar, a obra não vai perecer, homens vêm, homens passam, mas a obra de Deus permanece, até o dia glorioso que Jesus toma a igreja e levar para a glória. Então, a história do panetone é que o irmão disse que estava muito pequenininho, e aqui eu quero resumir para a gente caminhar para o encerramento. E de fato eu olhei e falei, esse panetone está pequeno mesmo. Mas aí eu fui lá questionar com o obreiro mais sábio. Falei, ô pastor, me ajuda aqui, porque eu acho que o ano passado estava maior. Rapaz, mas você se lembra do tamanho do panetone do ano passado? Não, mas eu tenho uma dedução. Está mais achatadinho, né? Ele falou, mas está no mesmo volume. Aí ele falou para mim, isso é uma técnica que as empresas estão usando, não é no Brasil, é no mundo. As donas de casa que vão no mercado, as mulheres que são mais atenciosas do que nós homens, que vai pegando tudo que vem pela frente, elas não, fica pesando, fica... Aqui está pouco. Não era assim, elas estão percebendo isso. A Elaine vai no mercado, é uma luta. Quando eu vou no mercado, em meia hora eu resolvo o problema, com ela é 2 horas e olhe lá. Então as empresas estão diminuindo a quantidade, preste atenção nisso, as empresas estão, porque isso é um preparo, isso aqui é um preparo, e a gente não se apercebe, a gente fica falando o que não sabe, isso é um preparo, as empresas vão diminuindo a quantidade, e elas dão uma falsa sensação, elas enganam, dando a sensação de que não diminuiu nada, elas aumentam, por exemplo, nos produtos químicos do corante. Aí o irmão falou do panetone, eu falei para o tesoureiro, vai no mercado ali no dia e compra 2 panetones, um de cada marca. Traz lá o Balduco e traz um outro lá, o Tommy. Panetone Tommy. Arruma uma balança e pesa. E aí ele fez um videozinho que está aqui no meu telefone. Pastor, não estou entendendo nada. Falei, por quê? Porque eu pesei o nosso panetone, o nosso deu 458 gramas. Abre agora no mercado. Aí ele, filmando, abriu a caixa do mercado, 437 gramas.
O mesmo panetone. A diferença de um para o outro é que um tinha uma caixa e o nosso não tem caixa. Abre o outro, o Tommy. O Tommy deu um pouquinho mais, acho que 460 gramas, ganhou 2 gramas do nosso. Então eu falei para ele, agora você pega isso aí e manda para esse irmão aí e fala para ele ficar parando de causar. Se ele não quiser comprar, ninguém é obrigado a comprar nada. Mas ele não pode ficar na porta da cidade inflamando as pessoas, porque isso chama-se espírito de Absalão. Agora, isso não é um problema da igreja, não, a igreja mandou comprar menor, mais em conta para vender, mas não, os produtos estão diminuindo e o valor está aumentando, e isso nada mais é do que um preparo daquilo que está por vir aí. Então nós precisamos estar bastante atentos. Por quê? Porque os estoques de alimento no mundo, eles vão passar por uma escassez muito grande. Agora diga assim comigo, neste tempo, diga bem alto, neste tempo, Deus não vai levantar José para governar o Egito. Porque no tempo de Faraó, Deus levantou para preservar o povo estava lá. Enquanto o povo tiver, Deus está. Alguém falou esses dias, não, mas isso é muito meninice. Pois é, tu já viu o menino está onde o pai não está? Enquanto o pai tiver, o menino está. Onde o menino está, o pai está. Mas aqui a igreja já subiu, a igreja já está na glória. Então agora é cumprir a palavra de Deus. A fome será, para a gente terminar aqui, resultado de causas naturais. O que são as causas naturais? Vocês estão familiarizados, por exemplo, com o El Niño. Perceberam agora o aumento das temperaturas? A sensação térmica que vai avassalando tudo quanto é produção agrícola no mundo? Esta é uma ideia do que nós estamos vivendo. Atualmente, por exemplo, nós podemos agora falar um pouquinho da fome num país muito próximo aí, a Etiópia. Por que não falar da fome na Somália? As organizações internacionais que trabalham em cima da miséria das pessoas gostam de explorar aquelas crianças miseráveis, mas é interessante que essas mesmas organizações internacionais, elas não falam que os seus países de origem são responsáveis por toda aquela catástrofe. Quando você olha para a Etiópia, para a Somália, para a África, você vai ver que todas as riquezas naturais que existiam naqueles países no século XV, século XVI, século XVII, foram tirados daquelas nações, as suas riquezas brutas foram tiradas, foram roubadas em nome de um falso progresso. Mas como Deus não tem o ímpio por inocente, agora eles estão pagando a conta. Por quê? Porque você vai ver agora na Europa um verdadeiro êxodo migratório destas pessoas de nacionalidade, dos países destas nacionalidades, como a Somália, como a Etiópia, como a própria África. E como é que a gente vê isso? Nas travessias que eles tentam fazer mar adentro, arriscando a vida, arriscando a própria vida, a sua família, e ingressando no continente europeu e fazendo com que a Europa se torne um verdadeiro berço de grandes miseráveis. Então, agora a fatura chegou para os europeus. Os europeus agora não sabem mais o que fazer. É mais ou menos aquela crise humanitária que nós estávamos vivendo aí há alguns anos, quando a Venezuela começou a passar por aquele processo. As pessoas invadindo porque as pessoas querem comida. Isso é um reflexo da fome. E tem mais uma coisa interessante: a fome não será resultado dessa desorganização social e, excepcionalmente, da guerra, que será uma consequência, como resultado do cavaleiro montado no cavalo vermelho. Ela também será resultado de catástrofes naturais. Você está preocupado com o calor? Eu vou dizer para você que a tendência agora é piorar. Justifica-se a fome por causa do clima. Secas, inundações, terremotos,
pragas diversas, por meio de insetos ou de outros agentes que destroem plantações. Eu não sei se vocês se lembram, no final do ano passado, nós tivemos um desespero muito grande no sul do país, mais exatamente na região de Santa Catarina, porque veio uma infestação de gafanhoto nunca antes vista na história desta nação. Em questão de 2, 3 dias, esses insetos, eu não estou falando filme de ficção, não, aconteceu agora, há um ano atrás. Esses insetos, em 3 dias, consumiram as lavouras daquele estado. Quando eles, pela corrente do vento, começaram a se dirigir para o Rio Grande do Sul, o governo gaúcho decretou estado de calamidade pública e foi atrás do governo federal. O governo federal mandou diversas aeronaves com veneno para tentar dispersar, e um fato interessante, quanto mais veneno ele jogava, parece que os bichos mais proliferavam. Isso são sinais eminentes de que a palavra continua de pé. Dá uma olhada para o teu irmão e diga para ele: pode descansar o teu coração, quando você vê aquele crente incrédulo. Não, eu já estou na igreja há 30 anos, já estou cansado de ouvir essa história que Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar, e eu não quero ficar aqui. Ninguém quer ficar, né? Eita glória! Mancenira já entendeu, mano. Vamos terminando então. Muitas dessas causas naturais, na realidade, acontecem em função de ações predatórias do próprio ser humano contra o meio ambiente, e as gerações presentes e futuras colhem os resultados das explorações gananciosas irresponsáveis dos que viveram ontem e anteontem. É um ciclo, irmãos. Sábio Salomão diz que não tem nada novo. Tudo que é hoje, já foi antes. E vai ser de novo. Não tem nada novo. Então é importante que a gente esteja atento a estas ações, porque este cavaleiro em potencial, ele não tem o poder de matar com violência, mas existe maior violência do que a fome? Existe maior humilhação do que a fome? Você que, para trazer, com muito respeito, irmãos, com muito respeito, com muito temor e tremor, você que tem dificuldade de trazer 1 quilo de açúcar para ajudar na assistência social da igreja, precisa botar a mão na sua cabeça e se lembrar do Salmo de número 37. Davi diz assim: eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo. Ele diz quem? Quem, irmãos? É porque tem uns irmãos que acham que ele é a última cocada do deserto, última cerejinha do bolo. Ele acha, porque o poder aquisitivo dele é melhor do que o do outro irmão, ele pode estar classificado. Mas aqui não se trata de condição, se trata de fidelidade. Ele diz que nunca viu um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Oh, louvado seja Deus, que nós possamos levantar as nossas 2 mãos para o céu, porque enquanto tem um bocado de gente morrendo de fome neste mundo agora, enquanto tem crianças, Rubens, chorando e pedindo para a mãe um prato de comida. Esses dias eu me emocionei com um vídeo que eu vi da missionária Maria de Jesus ali no Malawi. Ela morreu fazendo o que amava fazer, cuidar de gente, assistir
gente trabalhando de dia naquela olaria, fazendo tijolo, e na hora da alimentação, partindo pão com aquelas crianças. A satisfação, a gratidão de ter um pouquinho de arroz, era só arroz, irmãos, era só arroz, com um pouquinho de feijão, com um ovo frito, mas para eles era um banquete glorioso. Aqui a gente vê o desprezo. Você olha para as reuniões lá, o irmão pega a mistura do marmitex e joga a marmitex inteira no lixo. Eu não estou contando história, é coisa que eu já vi. Aí quando a igreja estabelece um critério, não, já que estão jogando fora, vamos cobrar pelo menos um valor simbólico. Não, estão querendo ficar rico, mas eu estou falando num período em que não vai ter comida, em que não vai ter influência, em que não vai ter condição de você gritar. E eu espero que você não esteja aqui. Este período não é para nós, é para os desobedientes. Então nós vamos parar por aqui nas causas naturais, porque na terça-feira eu quero falar uma coisa interessante com vocês. A fome do capítulo 6, ela não é resultado somente das causas naturais, ela também é resultado dessa desobediência humana, mas acima de tudo, ela será resultado da sentença do próprio Deus, já estabelecida. Eu queria ter tempo, porque eu queria ler com vocês uma estatística clara agora, realizada há alguns anos pela Organização Mundial das Nações Unidas. O mapa da fome no Brasil. Você sabia que no Brasil tem gente passando fome? Mas não é essa fome que o Lula fala, não. É aquela fome que não permite que a pessoa coma, porque não tem acesso ao recurso. Eu já disse a vocês que eu tive a oportunidade de passar 1 ano e 8 meses na região norte do país. Sempre tive amor pela obra missionária e eu queria saber como era esse trabalho pioneiro desenvolvido pelo saudoso pastor Eliseu Feitosa de Alencar, naquela região norte, com a evangelização dos índios. Muitas igrejas estão levantadas naquela região, Rondônia, Acre, Amazonas, até o estado mais novo do Brasil, Tocantins, que estava tudo incorporado, é resultado de grandes trabalhos, Pará, e de evangelização, que foram propiciadas por esses grandes homens de Deus. Eu fui. E eu tive a oportunidade de muitas vezes sair do porto, ali no Baixo Amazonas, e subir as águas do Rio Negro, para juntamente com o pastor Luiz de Melo, e fazer cultos em aldeias indígenas, e foi para mim uma experiência maravilhosa. E quantas das vezes, pastor Davi, eu saí com uns trocadinhos no bolso. Diga assim comigo, o problema não é ter dinheiro, o problema é ter o que comer. Agora, vocês já imaginaram um paulista da Gema, nascido nas Perdizes, criado com aquela educação seleta, jeito de sentar na mesa, de pegar nos talheres, indo para um trabalho como esse? A primeira coisa, a primeira experiência que eu tive, irmã Renata, foi que dentro do bar que eu falei para o moço assim, escuta, não tem uma água para a gente tomar aí, não? Aí ele olhou para mim, acho que ele pensou que eu estava brincando, ele falou, você quer quente ou fria? Eu falei, fria, porque está calor, né? Espera um pouquinho. Foi lá, meteu uma lata daquelas de massa de tomate na água do rio, pegou aquela água barrenta, deu uma golada, essa está gelada, pastor. Aí eu falei, mas você toma essa água assim, olha a conversa do obreiro, você vai tomar essa água assim, não vai nem ferver? Não, ela vai ferver no meu estômago mesmo. São experiências que você vai carregar na vida.
E de você chegar, por exemplo, num vilarejo, num barco com 20 e poucas mulheres e crianças, com 5 quilos de arroz para comer. Fora os homens. Aí o pastor Luiz de Melo chama todo mundo e diz, está aqui o pacote de arroz para a irmã fulana, vai fazer arroz para as mulheres e para as crianças. E os obreiros, vão comer o quê? Aí ele falou para mim, você fica comigo aqui. Eu falei, bom, deve ter alguma coisinha preparada para os obreiros, né? Que a gente tem esses negócios com a gente, né? Os exclusivistas, né? Que a gente acha que é melhor. Ei, irmão, esses trabalhos ensinam a gente a valorizar o que a gente tem dentro de casa. Dá uma olhada para o teu irmão e diga assim, valoriza o que você tem. Oh, meu Deus do céu, é pouco, mas Deus está te dando, está te abençoando. Eu, quando como ovo lá em casa, eu como com alegria de que eu estou comendo um filé mignon, porque foi aquilo que Deus me propiciou naquele momento, irmão. A gente tem que ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem nos dado. Aí eu fiquei olhando para o pastor Luiz de Melo, falei, ele vai resolver o nosso problema. Aí eu falei, ô pastor, está tudo resolvido, as irmãs vão comer um arrozinho com as crianças, né? Ele falou, e de noite tem um porco aí, que eles vão matar aí para a gente comer. Eu falei, mas de noite vai comer o porco, só vai chegar de noite. E agora, a gente vai comer o quê? Aí ele pegou a sacola dele, abriu, tirou um pacote de farinha grossa, misturou com sal, e falou para mim, vou te dar uma receita que vai saciar a tua fome, vai te dar uma sensação de saciedade. Eu falei, é mesmo? É. Come um bocado disso aqui na mão, com um pouquinho de sal, e bota a boca na... Rapaz, o obreiro fez isso, quando eu comi a farinha, que eu botei a água, o bucho foi lá na frente. Falei, vou morrer. Mas eu não deixei de ser crente, não deixei de acreditar em Deus. Trouxe comigo uma lição de humildade, de chegar na casa de um indígena, e a única coisa que ele tinha para oferecer era um café, que eu não sei nem se a gente pode chamar aquilo de café, porque ela já tinha coado aquela água escura naquele pó umas 50 vezes, e quando virou, como é muito calor lá, não tem essa cultura dos nossos estados mais próximos aqui, quanto mais quente a região, eles não usam muito fogo, então toma frio. Quando virou aquele negócio na caneca de alumínio, eu vi as mosconas nadando. Aí o pastor me deu uma cutucada e falou, não fale nada, porque se você falar alguma coisa, você pode destruir um trabalho de evangelização de anos. Aí eu quero ver se você é crente mesmo. É tomar na golada. E quando o negócio engasga aqui, você faz assim, glória, aleluia, glória a Deus. E aí quando você sai, o resultado fica lá para a glória do nome do Senhor Jesus. Este é um período de escassez, mas mesmo no período da escassez, se Deus estiver com você, você não vai ficar envergonhado, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Amém, meus irmãos? Terça-feira tem mais, nós vamos falar deste processo de distribuição desta comida. Nós vamos falar do trigo, nós vamos falar da cevada, vamos falar do azeite e vamos falar do vinho. Cada um desses ingredientes tem uma lição espiritual para nos ensinar. Vamos agradecer a Deus. Queria cantar com vocês o hino 469, que